Boa noite, pessoal. Mais uma vez, professor Anderson Santos. Vamos para a aula de número 3 de Neurologia. Doenças cerebrovasculares. Então, hoje nós falaremos sobre as doenças que acometem o sistema nervoso e que estão ligadas aí às questões circulatórias, às questões vasculares. Então, todas as vezes que falarmos sobre doenças cerebrovasculares, associem a problemas circulatórios, certo? A fluxo sanguíneo, vasos sanguíneos que irrigam aí o sistema nervoso, né? Encéfalo, beleza? Então elas podem aparecer em decorrência do estreitamento desses vasos, né? A formação de coágulos ou a obstrução de artéria. A formação de coágulo, ela se dá por uma deficiência na coagulação, onde há um aumento de fatores, aí, há um desequilíbrio em fatores de coagulação, promovendo assim a um aumento na agregação plaquetária. Esse aumento de agregação plaquetária faz com que os vasos, as plaquetas aí, elas se formem aí um coágulo. Então o paciente pode fazer uma terapia com antiagregantes plaquetários. Na maioria das vezes eles usam também AS, aspirina, né? Pacientes que já têm essa predisposição ou pacientes cardiopatas e que têm aí um antecedente e um risco maior de doenças vasculares. Além disso, a obstrução da artéria ela pode se dar por uma formação de placas de ateroma. O que é o ateroma, né? A placa de gordura na corrente sanguínea. Essas placas elas se aderem à parede do vaso, fazendo com que haja um estreitamento na parede do vaso. Ou o fluxo sanguíneo pode ser diminuído para o cérebro se houver uma ruptura de um vaso. Quando pode ocorrer uma ruptura? Quando há o aumento da pressão dentro do vaso, pode ocasionar aí a ruptura do mesmo, tá? Então, o aumento da pressão dentro do vaso pode provocar o quê? Um enfraquecimento na parede do vaso, causando aí um abaulamento. Aí nós temos os aneurismas sendo formados. Além disso, as malformações arteriovenosa, vasculares, elas também são problemas congênitos que podem causar problemas aí no futuro. Fístula arteriovenosa, fístula carotídeo-cavernosa, né? Tudo isso são problemas que podem acarretar aí a não chegada de nutriente, de aporte de oxigênio ou de glicose para o sistema nervoso central, né? Estenose carotídea, que é o estreitamento da carótida. O AVC, que é o acidente vascular cerebral, hoje é um termo também que pode ser utilizado, é o AVE, que é o acidente vascular encefálico, e o AIT, que é o ataque isquêmico transitório, certo? No decorrer da aula nós falaremos sobre os dois, perfeito? Então vamos falar sobre o acidente vascular encefálico. O que é? Temos o isquêmico e o hemorrágico. Quando nós falamos do acidente vascular encefálico, nós falamos aí de um problema mundial, um problema de saúde mundial, tá? Em todo o mundo, mais de 6 milhões de pessoas morrem anualmente decorrente ao AVE. Estatísticas brasileiras apontam que o acidente vascular encefálico é a principal causa de óbito no nosso meio. Principalmente porque os sintomas eles passam despercebidos, né? Então acaba que as pessoas não dão importância real para os sintomas do AVE. Então o acidente vascular encefálico ele se divide em isquêmico ou hemorrágico. O isquêmico ele nada mais é que a interrupção do fluxo sanguíneo que leva o sangue para o cérebro. Pode ocorrer pela obstrução causada por um trombo,
né, por uma embolia, ou um estreitamento mesmo do vaso, tá bom? Tornando isquêmica aquela região. Quando nós falamos em isquemia, eu estou falando que não chega aporte sanguíneo naquela determinada região, né? Quando o paciente tem, por exemplo, IAM, uma isquemia, né, do miocárdica, né, o infarto agudo do miocárdico, né, ocorre a isquemia de uma região do músculo cardíaco, que é o miocárdio. Por que acontece isso? Porque não chega aporte de nutrição para essa área do coração. Da mesma forma o cérebro. No AVI, que é o acidente vascular encefálico isquêmico, não chega aporte, fluxo sanguíneo para uma região, uma determinada área do cérebro. Essa ausência de oxigênio, de glicose, pode acarretar aí em dano cerebral, tá bom? Irreversível, se não for tratado rápido. Então aqui nós temos algumas imagens de tomografia, que é o exame mais indicado para diagnosticar o AVC isquêmico e o hemorrágico, na verdade, né? Ambos, para serem fechado o diagnóstico, é importante que se faça uma tomografia computadorizada. Então nós temos aqui essa área aqui, ó, tá vendo essa mais escura? É uma área que foi acometida aí pela isquemia, pela ausência, pela interrupção do fluxo sanguíneo. Então já é uma área que já está em sofrimento, né? Já está acontecendo aí uma lesão cerebral. Tá bom? Essas regiões aqui são regiões anatômicas, não é isquemia. Tá bom? São os ventrículos cerebral. Tá bom? Então aqui, nessa outra aqui, essa parte mais pretinha aqui é a isquemia, onde está ocorrendo a isquemia. Essa parte mais branca na tomografia é a calota craniana, tá bom? Esse outro branquinho aqui é uma calcificação, tá? O que tem de alterado aqui é essa região aqui. E nessa imagem aqui, é essa área mais difusa aqui do que essa, né? Então o paciente ele vai apresentar, se a lesão dele é nesse hemisfério aqui, nesse lado aqui esquerdo, provavelmente ele vai apresentar um déficit motor do lado direito do corpo, né? E esse aqui, o oposto, certo? Então nós temos mais imagens aqui, tá? Então esses aqui continuam sendo imagens de ventrículo, tá bom? Isso aqui é normal, porém aqui, ó, o dano é um pouco menor, mas isso aqui já tem uma área isquemiada, tá bom? Nessa outra imagem aqui também é possível ver uma outra área que também está isquemiada, tá bom? Essas de baixo aqui já estão bem mais amplas, né? Aqui nós temos aí o ventrículo mais dilatado, uma área mais densa aqui na imagem isquêmica, né? Essas imagens aqui pretinhas aqui são os sulcos, tá bom? Essa outra imagem aqui também, ó, tem uma área isquêmica bem ampla. Nós temos a calota craniana. Essa divisão aqui é a linha média, tá bom? Do crânio. São imagens que mostram aí áreas de isquemia, ou seja, que faltou aporte de oxigênio, tá bom? Já o AVCH, então antes nós falamos de uma ausência de fluxo sanguíneo, né? Foi interrompido por conta do fluxo sanguíneo. O AVCI. Agora o H, lembrando aí para vocês memorizarem bem, vamos pensar em hemorragia, tá? O AVEH, acidente vascular encefálico hemorrágico, tanto os sintomas do AVCI quanto o AVCH são muito semelhantes, tá bom? O paciente ele pode apresentar os sintomas de diminuição de força motora, dislalia, afasia, tá? Confusão mental ou diminuição de nível de consciência, tá bom? Mas o que vai diagnosticar e diferenciar se é hemorrágico ou isquêmico seria a tomografia computadorizada, tá bom? Então o H
ele se dá por conta da ruptura de um vaso intracraniano, gerando extravasamento, ou seja, o sangue ele vai ali percorrer um espaço por onde ele não percorria antes. Ele vai estar onde? No parênquima cerebral, ou para o espaço subaracnoide, por exemplo, né? Local entre as meninges, por onde circula o líquor. Então, o que isso vai acarretar? Esse sangue ele vai aumentar a pressão na calota craniana, lembrando que a calota ela é bem rígida. Esse sangue vai começar a fluir na região no espaço subaracnoide, fazendo com que haja uma compressão no tecido nervoso. Isso também, além da ausência daquele sangue que deveria estar percorrendo pelos vasos, tá também um aumento de pressão intracraniana. Isso causa também lesão nas estruturas nervosas por conta dessa compressão. Então aqui, reparem bem, a diferença do que se aparece, o que a tomografia mostra, a coloração sangue, ele assume essa coloração aqui, ó. Tá vendo? Ó? Uma imagem mais branca, né, mais clara. Já no AVCI, a imagem ela tende a ser mais escura, né? Então aqui, ó, outra região aqui, ó, com sangramento, tá bom? Ó, aqui, ó, nessa bem quase na base, né? Então aqui nós temos imagens pretinhas que são sulcos, tá bom? Linha média, calota craniana. Aqui é um pouquinho da mastoide, né, do osso do ouvido, esse osso mais, né, que tem essa característica assim. E aqui a gente tem a calota, né? Nós temos algumas inserções aqui do músculo temporal, certo? Então, vejam a diferenciação. No hemorrágico, o sangue toma essa característica, e no isquêmico, fica mais escurecido. E aí, ó, nessa próxima slide aqui, ó, que interessante, ó. Eu coloquei para vocês verem e diferenciar bem, ó. Ó, o hemorrágico e o isquêmico. Tá vendo a diferença? O isquêmico vai mostrar a imagem mais escurecida e o hemorrágico mais claro, certo? Ambos também agora, ó, outras imagens. Olha como está extenso esse isquêmico aqui, né? Olha como está extenso. Esse também está bem concentrado aqui. Então, os sinais e sintomas, tá, gente? Isso aqui cai em prova, certo? Estudem. Por quê? Por que o AVE é uma das doenças que mais mata assim, no mundo? Porque os sinais e sintomas passam despercebidos, né? Dificilmente alguém deixa de ir para o hospital quando sente uma dor no peito. Nossa, eu vou morrer, eu tô com dor no peito, eu vou infartar. E chega lá, é gases. Ou é uma dor muscular, por exemplo. Mas todo mundo supervaloriza a dor torácica, né? Agora, quando o paciente tem fraqueza de membros, é porque você não comeu feijão, dificuldade de caminhar, alterações de fala, né? Note, essa alteração de fala vem com a dificuldade, às vezes, de articular palavras, né? Dificuldade de pronunciar palavras, né? Formigamento pelo corpo, tonteira, vertigem, né? Rebaixamento de nível de consciência, né? Ou coma. Essa fraqueza de membros não necessariamente é dos dois braços ou das duas pernas. Pode ser, por exemplo, uma hemiparesia, por exemplo, apenas de um lado do corpo, né? O paciente pode também ter um desvio de rima, que é quando a boca assim fica discretamente torta, assim, ó. O paciente pode ter uma pitose palpebral de um dos lados. Então, algum desses sintomas foi referido. O que é importante também? A gente saber a hora do início dos sintomas. Tá bom, gente? Muito importante. Vocês vão saber por que é importante. No caso das hemorragias intracranianas, a única manifestação clínica pode ser uma forte dor de cabeça, tá? De início agudo. Então, assim, a dor mais forte da vida da pessoa, ou a pessoa que tem dores de cabeça, porém,
ela não tem naquela intensidade, uma dor de início súbito, ou uma dor diferente de toda aquela que ele já sentiu na vida. Então é importante que ela procure um médico, tá bom? Quanto maior a demora, o retardo na procura do médico, isso pode muitas vezes dificultar o tratamento, né? Então, o que são fatores de risco? São doenças que a pessoa ela vai ter que vão favorecer o aparecimento do AVC, do AVE. Então, pressão alta. A pressão alta ela vai agir diretamente na parede do vaso. O diabetes, ela causa mesmo, né, essa problema, doença vascular. Dislipidemia. O que é dislipidemia? Colesterol, tá? Sedentarismo, né? Tabagismo, obesidade, né? O uso também de contraceptivo oral, além e associando com o tabagismo também pode ser um fator muito predisponente, tá? A associação desses dois fatores aí. Então o diagnóstico é feito com base na história clínica do paciente, tá? É importante que o início dos sintomas seja bem marcado, que, digamos assim, você saiba exatamente quando iniciaram os sintomas. É importante isso, tá? É indispensável a realização de uma tomografia computadorizada de crânio. Ela é fiel para a gente distinguir se é hemorrágico, se é isquêmico, e é o que vai determinar a conduta do médico emergencista aí, se ele vai encaminhar para a hemodinâmica, para o centro cirúrgico. Enfim, é muito importante que esse exame seja feito o mais rápido possível. O tratamento, né, seja qual for, se for hemorrágico ou se for o isquêmico, o tratamento é reestabelecer o fluxo sanguíneo, né, e o fornecimento de oxigênio para o cérebro. Então, se houver uma obstrução, tem que ser desobstruído aquele vaso. Se houver sangramento, aquele sangue tem que ser drenado, né, para que diminua a pressão intracraniana, certo? Então é importante identificar e ter um diagnóstico preciso e rápido nessa patologia. Então, no caso da isquemia, os medicamentos são os trombolíticos, antiagregantes plaquetários e anticoagulantes, que vão dissolver, né, esse trombo até que o fluxo seja reestabelecido, certo? Importante, né? Na atualidade tem sido as práticas endovasculares que nós chamamos, né? Nós chamamos de o Clot Retriever, que é um catéter que tem a ponta com um instrumento que parece um saca-rolha, né? Ele consegue remover ou dissolver esse coágulo, tá? Ou manobras como angioplastia, que é a correção através de stents aí, quando há esse estreitamento por algum outro motivo também. Essa aí é a pontinha do catéter, tá? Ela tem esse formato e pode ver, ele tem aproximadamente aí 1,8 milímetros, né? Então ele vai até o coágulo, né? E dissolve esse coágulo aí, tá vendo? Então ele chega até lá e consegue puxar e desfazer e restabelecer o fluxo de volta àquele tecido. Aqui é o procedimento de angioplastia. Então, quando nós falamos em angioplastia, é a correção desse estreitamento. Seja o estreitamento por uma placa de ateroma, seja por uma estenose, o procedimento chama-se angioplastia. É feito no setor de hemodinâmica. Bom, a angioplastia é um procedimento que vai restituir o fluxo sanguíneo. Pode ser colocado aí um stent, né? Ou inflado esse balão aí que vai espremer aí, vai impactar a placa na parede do vaso, certo? Isso é a conduta médica, é o médico que vai decidir qual será o procedimento que terá o melhor, né, do ponto de vista dele, risco-benefício para o paciente. Lembrando então que o paciente, a contar do início do aparecimento dos sintomas, se for não se tratar de um AVCI, né, um AVEI, o ataque
o acidente vascular encefálico isquêmico. Se tratando de um AVI, esse paciente, se for um trombo, né, que estiver causando essa obstrução, a contar do início do aparecimento dos sintomas, em até 4 horas, se esse trombo ele for desfeito, né, o paciente, de 4 horas do início do aparecimento dos sintomas, sendo feito o anticoagulante, dissolvendo esse trombo, o paciente ele pode, né, há uma grande chance de que o paciente ele não fique com sequela alguma. Por isso, o rápido diagnóstico, né, quanto mais rápido o diagnóstico, melhor o prognóstico do paciente, ok? Espero que tenham gostado da aula. É um tema que vai cair bastante em concurso, provas de seleção, ok? E inclusive na maioria dos hospitais temos aí o protocolo AVC, que é alinhado com o American Stroke Center, que é um dos maiores órgãos de autoridades em tratamento de AVE, ok? Então é isso, pessoal. Até mais, bom descanso.